Amém, igreja? Saúdo-vos todos com a paz do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos para a glória de Deus. Amém? Eu convido com todo amor e carinho que a igreja se coloque de pé nesta noite. Iremos fazer a leitura da palavra do Senhor Jesus. Amém? Quero que tão somente você preste atenção e assim saia edificado esta noite para a glória de Deus. Amém? Não olha para mim que eu sou feio, eu não sei ler, eu não sei de nada, amém? Mas quem sabe tudo aqui é Deus, amém? Não olhe a minha aparência, porque Deus, Ele olha o íntimo de cada um, amém? Então, irmãos, hoje é um como culto de libertação, como os irmãos já estão acostumados. A mensagem, o caráter desse culto é voltado para a libertação. Então, a gente aprende muita coisa aqui e a gente vai aprendendo a cada dia, amém? Quem trouxe a palavra de Deus, abre no livro de Atos, segundo escreveu o Dr. Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E a gente vai ler somente um versículo, somente, amém? É o versículo 17 que diz assim: seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Agora a gente vai ler, toda a igreja, vocês vão ler após mim, amém? Tudo bem organizado, dá uma pausa e fala, amém? Diga assim: seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Diga assim: e vos anunciam o caminho da salvação. Amém? Vamos orar. Pai nosso, grandioso Deus e Pai amado, louvado seja o teu santo nome nesta noite mais uma vez. Abençoa-me, usa-me como instrumento, como vaso nesta noite para a glória do teu santo nome. Cada pessoa, cada um que entrou neste templo venha sair aqui edificado, Senhor Deus, instruído pela tua palavra, e assim toma conta de cada um de nós. Tudo isso eu te peço, que não seja eu, que não seja a igreja, mas sim o teu Espírito Santo. Usa-me como instrumento, fala a tua palavra para mim, para toda a tua igreja. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Quem diz amém? Amém. Tomem seus assentos, irmãos, amém? A gente acabou de ler o versículo 17, e aqui fala sobre a cura de uma jovem adivinhadora. Essa moça, não sei sua idade, se ela tinha 17 anos, 18, mas ela falou para os servos do Senhor, a Paulo e a Silas, e ela disse assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Mas não foi ela falando, foi o Espírito que estava dentro dela, usou a boca dela, e Satanás falou através daquela jovem. Então aqui para você, Satanás falou a verdade, sim ou não? Fale com certeza, sim ou não? Sim. Mas a Bíblia diz que ele é o pai da... Mas aqui ele falou a verdade. E pode isso, irmão? Pode. Mas a verdade de Satanás é para você cair. Ela vem com segundas intenções malignas. Eu costumo dizer à igreja que Satanás fala 9 verdades para você acreditar em uma só mentira. Tem que se vigiar. Eu estou vulnerável a isso, você está vulnerável a isso. Mas antes que eu comece a explicar essa mensagem, eu quero citar um exemplo que isso aconteceu, é verídico. Acho que foi alguém que enviou esse vídeo para mim já faz alguns meses. E esse irmão, servo do Senhor, ele conta uma experiência que ele passou a respeito da libertação. E existia uma jovem que ia para a igreja, fazia parte do órgão da igreja, mas um certo dia ela ficou presa no seu quarto e não saía mais. E ela ficou ali sem comer, e a mãe dela aperreada,
E por bem, para não ver sua filha naquela situação, ela pensou, vou chamar o irmão. E chamou o irmão. E esse irmão, ele estava escalado no dia, mas mesmo assim, ele foi atender a esse pedido dessa mãe aflita, porque a sua filha estava trancada no seu quarto. E repare que a mensagem também fala a respeito de uma jovem. Parece a história, mas não é, não se assemelha tanto. E esse irmão chegando naquela casa, ele disse, cadê a menina? Ela disse, está num quarto, já faz alguns dias que ela não come, não se alimenta, está presa, não sai, não faz nada. Abre o quarto. E assim abriu o quarto, o irmão começou a orar. Mas só que ali houve uma resistência de Satanás. Aquela menina estava possessa. Tinha espíritos habitando dentro do seu corpo. E eu sei que ele foi, mas depois ele voltou, porque ele ia cumprir a sua escala, mas ele voltou com aqueles irmãos que oram, os seus amigos. E ele foi lá. Só que na primeira vez que ele foi, ele ficou se perguntando, mas Deus, por que houve tanta resistência? Então observe-se que ele passou por uma luta espiritual tremenda. Quando eu vi aqui o pastor sendo usado por Deus, e Deus opera aqui, as pessoas vomitavam mal aqui dentro, Deus se fazia e se faz presente ainda hoje. Eu dizia comigo, Deus, eu não quero estar com o pastor não, porque esse negócio aí muita responsabilidade, e só sabe quem passa, irmão. Mas com o passar do tempo eu estava já aqui, então para mim isso já virou banal. Ele me chama, eu vou, se precisar eu estou aqui. E um dia eu passei uma luta com ele, 2 horas e poucas, quase meia-noite, e eu sei o quanto é ruim. Isso cansa, irmão. Isso afeta o lado físico. Uma pessoa que tem legião de demônios, não é brincadeira, é muito pesado. Paulo diz assim, em uma carta de Efésios, capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os... O quê? Eu não escutei. Pode falar, irmão. Não tenha medo, não. Se tem medo, ele pega mesmo. Amém? Eu vou ensinar vocês aqui pela mensagem do Senhor. Um dia eu fiquei com medo, porque eu estava em pecado, eu errei. Então, se você tem medo, cuidado, viu? Vá orar, vá se consagrar, vá pedir perdão ao Senhor para acabar com esse medo, amém? Porque crente, que é verdade, cristão, não tem negócio de ter medo não, tem que enfrentar o mal, porque a gente tem um anjo de Deus, temos o Espírito Santo de Deus, para que ter medo de cara feia, pantinho de Satanás? Estão entendendo isso? Aí, eu já estava envolvido, mas é ruim, eu chegava em casa com uma fome, porque dá muita fome, o corpo cansa da gente. Guerras espirituais é tremenda essa guerra. Aí esse homem disse, por que Deus houve tanta resistência nesta jovem? Aí o Espírito Santo de Deus lembrou aquela mensagem, quando Jesus disse àquele homem, qual é o teu nome? Ele disse o quê? Meu nome é Legião, porque são muitos. Então não era um, não era dois, era muitos. E houve uma resistência. E depois que ele comentou com os irmãos e disse, como é que pode, não é? Uma cristã acontecer isso. Cristã ela não era. Ela era crente. Todo cristão é crente, mas nem todo crente é cristão, aprenda isso. Não quer dizer porque eu estou usando uma Bíblia, que eu me arrumo de social e vou para a igreja, eu sou um cristão. Não se enganem com isso não. Porque de aparência o mundo está cheio, está lotado. Deus quer verdadeiros adoradores, que adore o Pai em espírito e em verdade. Isso que Ele quer. Você pode estar bem simples aí, mas você está cheio de Deus, cheio do poder de Deus. E aí? Aí vem um terno, gravata, não é que não pode se arrumar. Ai, Pai do Senhor, irmão, ai, eu sinto fogo nesse lugar, ó. Aí quando o capeta se levanta, fique na paz, eu vou embora. Tem pessoas assim com medo. Irmão, o senhor está muito afoito. Tem que ter ousadia, irmão. É pela palavra. É pelo Espírito Santo de Deus. Aí ele foi lá, fez aquela oração e o mal, os espíritos foram pulando. Saíram, foi tudo. Aí ele foi conversar com a jovem.
Ô minha jovem, por que você ficou assim? Como foi que aconteceu isso? Ela disse, eu não me lembro. Eu sei que eu estava assim mexendo no celular. Depois eu vi uma coisa saindo do celular e entrou dentro de mim. Eu não estou falando de WhatsApp, de Facebook, não estou falando nada disso não, viu, irmão? Você saber usar as coisas, pode usar. Se não der, tira o aplicativo, sei lá. Faz igual eu desinstalo, tem um tempo que eu volto. Porque senão, meu filho, você fica ali o tempo todo preso. Mas tem que saber usar as coisas. Ai, minha TV é do cão. Não, não é do cão, não. Saiba usar. Tanto programa bom evangélico, só é saber usar. Ter o equilíbrio, ter o controle. Ela disse que estava ali e viu algo entrando dentro dela. E ela ficou possessa. Então isso aí quer dizer que são portas abertas. Não é aquela porta que você entrou hoje aqui no templo. Quando eu falo portas, é áreas vulneráveis de nossa vida que estão acessíveis para Satanás entrar em nossa vida. Então, essas áreas temos que bloquear, fechar. Mas, irmão, é ruim, eu sei que é, mas se você orar, se você ler Bíblia, se você se consertar, Deus ele vai te ajudar. Quantos aqui tem uma casa e moram em uma casa? Quantas vezes você se esqueceu a porta da sala aberta, completo? Alguém? Já vê? Já? Mas a maioria aqui não se esqueceram, sim ou não? Acontece. Mas, por que a gente fecha a porta? A gente pensa a primeira coisa, por conta dos ladrões. Se ele vê uma porta aberta, fácil, ele vai entrar sem fazer esforço. Satanás, se ele vê uma porta aberta, ele vai emburacar de vez, ele não pede licença. Ele entra, mata, tira a paz, ele causa ali brigas no lar, na família. Então, por isso que hoje, a família hoje está um clima terrível de contendas, de brigas, por besteira se tem uma briga, uma confusão. Então, deu para entender, não foi? Eu expliquei essa experiência, meu Deus do céu, eu expliquei essa experiência dessa jovem. Então, o inimigo, ele não quer saber se é criança, se é jovem, tem brecha, ele entra. Então, isso aí para a gente é um exemplo que a gente tem que vigiar, temos que fortalecer áreas de nossa vida que estão vulneráveis a Satanás, ao ataque dele. E ele observa muito. Esses microfones não gostam de mim, mas eu gosto dele. Então são áreas de nossa vida que nós precisamos bloquear para quando ele vir, ele voltar a bater em retirada. Mas se você ficar alimentando essa fraqueza, ele vai estar sempre lá e depois ele entra. E assim ele manipula a vida das pessoas. Então isso aí, meu Deus do céu. Então isso aí é muito sério. E eu sei que aconteceu com essa jovem aqui. Eu não sei como foi, se ela se juntava com as pessoas que adivinhavam. Provavelmente pode ser que sim. Mas esta jovem aqui, ela atraiu um espírito maligno, um espírito adivinhador. É de adivinhar o futuro das pessoas. E eu quero, como culto de libertação, já deixar aqui para vocês, bem explicado, o máximo que eu puder explicar para vocês, que o inimigo, ele não sabe o dia de amanhã, mas Deus sabe o dia de amanhã. Deus sabe o que vai acontecer, Deus sabe se vai chover, Ele que manda no céu e na terra, mas Satanás, ele não sabe, mas ele age com prever. A gente também faz isso, prever o futuro. Como assim, irmão? Se existe, por exemplo, uma pessoa, e ela partiu para a vida errada do crime, está ali fazendo coisas erradas, o que é que você vai prever sobre o futuro dessa pessoa? Duas coisas, ou ela morre, ou ela vai parar em um presídio. Então, previ o futuro. Uma semana, ela está lá, nem morreu e nem foi presa, mas futuramente essas duas coisas vão acontecer. Então, eu previ o futuro pelas suas ações. Satanás age assim. Ele age prevendo pelas nossas ações. Por isso que ele é um espírito de adivinhador.
adivinhar o futuro. E tem pessoas que fazem ler minha mão. Crente faz isso, irmão. Cristiano não faz esse negócio, não. Né? Foi na cidade, o pastor até contou essa experiência. Deixa eu ler tua mão. E o pastor já, para brincar. Aí a outra disse, ele é irmão, ele é crente. Aí foram-se embora. Por que não foi ler a mão dele? Ela ia ver fogo, irmão. Ela ia ver fogo ali, o inimigo ia ver fogo e ia correr. Ela já correu sem ver fogo? E se tocasse na mão do servo do Senhor? Ia queimar. Então, veja bem. E essa menina, o inimigo entrou nela, e ela falava, o inimigo manipulava, o espírito manipulava a vida dessa jovem. Hoje a gente vê um monte de jovens revoltados da vida, respondão, agressivo. Pode ser até espírito, viu, irmão? Nem toda vez, nem natureza não, viu, irmão? É orações, jejuns, os pais e as mães, viu, para ajudar os seus filhos. Porque tem coisas que não é da natureza, porque ele está fazendo por ruindade, não. Porque ali pode haver uma ação demoníaca na vida desse rapaz, dessa moça mesmo. É um monte de jovem desobediente hoje, eles não respeitam mais ninguém. O que é, eu faço do meu jeito. É assim que funciona. Não chama mais ninguém de senhor, de senhora. Está tudo errado hoje, os valores invertidos. Pode ser até espírito mal intencionado. E às vezes pode não ser. Pode ser da natureza. Mas essa jovem estava com um espírito de adivinhar. Tem pessoas que vão para uma sessão, não é? Vocês sabem disso? E eu vou lá para ver, eu quero falar com o meu ente querido. Onde é que isso existe, irmão? Quem já morreu, morreu. Aí o inimigo enganador, ele usa também aquela pessoa ali, e ela vai falar, ela até imita, porque ele imita, irmão. Para você que não sabe, o inimigo, ele imita as pessoas. E ele fala características, detalhes da vida da pessoa que já morreu. Por que ele faz isso? Porque ele observa. O que é que a Bíblia diz? Que ele fica ao nosso derredor. Então está aí. Todos os nossos atos e ações, ele está observando, monitorando tudo. Ele só quer uma chance para poder enganar. E as pessoas pagam. Eu quero ouvir fulano que já partiu. Então, quem partiu não volta mais, não fala mais, está morto, já era, acabou, jaz no esquecimento. E o inimigo vai lá e imita a voz de fulano e fala detalhes da vida daquela pessoa. O inimigo engana. Então, ele faz isso pelas ações das pessoas. Então, tudo que a gente faz, ele está observando. A gente pensa que errou ali, mas ninguém está vendo, né, irmão? Ele está vendo, Deus está vendo. Ele só quer um momento para poder destruir a minha e a tua vida. Porque ele anda vagando por aí. Ele é o destruidor. Ele anda vagando. E ele também pode manipular as pessoas, como? Falando através de uma pessoa. Ele fala. Agora, uma coisa que o inimigo não pode fazer, sabe o que é? É vir aqui na nossa mente. Na nossa mente, só quem sabe é Deus. O inimigo fica irado quando você se ajoelha e ora. Quando você vir para a igreja do Senhor, não fique conversando. Ele adora isso. Eu estava aqui sentado, orando, mas estava um pouquinho inquieto com conversas aqui no meio da igreja. Então o inimigo fica tão feliz quando isso acontece. Ele fica pulando e saltando. Não faça isso não, irmão. É hora de orar, ore. Hora de conversar, converse. Porque da glória ninguém dá. Mas quando sai da porta, tu vê esse plano, e eu jogo e não sei o quê, amanhã eu trabalho. Mas vê se fala da Bíblia, vê se fala de um versículo, vê se fala como foi o culto. Aí o inimigo fica, é desse jeito que eu gosto. Aí quando ele apronta, você vai dizer, Senhor, me livra, Senhor, eu estou passando por uma. Você procurou. Eu estou ensinando, viu? Se não quiser, tudo bem, mas eu estou fazendo a minha parte. O inimigo, ele não vai na mente do ser humano, ele não tem esse poder, mas Jesus, ele pode sim na nossa mente. Ele sonda os corações, ele sabe o meu e o teu pensamento. E quando você se ajoelha, ele fica irado. Por quê? Porque ele não sabe o que você fala com Deus. Quando você está de madrugada orando, ele fica...
se ele pudesse matar a nossa vida, ele tinha matado. Porque ele não sabe o que a gente está pedindo. E no começo eu não era evangélico, mas eu orava muito. E eu não orava falando, eu orava sempre em espírito. Eu tinha esse negócio comigo. O inimigo vai escutar, eu vou falar em espírito. Ele não vai escutar nada. Só que nem tudo a gente vai orar em espírito, irmão. Temos que ter fé. Porque toda vez você vai ficar com medo, porque ele vai ouvir, não vai falar com Deus, não vai dar glória a Deus, não, é? Você vai ficar um crente como? Paralítico, mudo, é? Não pode. Eu tinha vergonha de dar uma glória na igreja. Eu disse, Deus, eu sou o teu servo, Senhor, tira esse mal de mim, isso está errado. Depois do primeiro glória, já dei mais de milhões de glória. E o inimigo fica tão irado com isso. E Deus fica tão feliz com isso. Sabia disso? Ele não pode ir na nossa mente. Mas ele manipula as pessoas. As pessoas falam. E a gente vai ficar com raiva da pessoa. Pensa que é ela, mas não é. O espírito que está por trás dela. A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os espíritos potestades tenebrosos desse mundo. É assim que acontece. O Espírito Santo de Deus também usa as pessoas e conduz as pessoas para o caminho bem e o espírito de Satanás para o caminho do mal. Jesus. Mas quem foi que conduziu Jesus para o deserto? O Espírito de Deus. Para ser o quê? Tentado pelo quem? Pelo maligno. Então observe-se que o Espírito conduz a vida das pessoas. Também Satanás conduz a vida das pessoas, aquelas que dão brecha para ele operar, e ele opera e faz como ele quer, ele fala através da boca da pessoa. Então, se você não estiver vigiando, vai entrar em uma briga, em uma luta, e é isso que ele quer. Então, fecha a tua boca e vai orar a Deus. Amém? E essa jovem estava assim. E tinha alguns homens ali, eram os seus senhores, que aproveitaram essa moça. Essa moça, irmãos, o espírito dela de adivinhar. Essa moça era uma moça normal. É como você vê hoje uma moça, você conversa com ela, sorri, lancha, brinca, e você olha para ela e diz, essa menina não tem nada, mas ela tem um espírito dentro dela. Como é que eu sei, irmão? Só vai orar, para você sentir o que tem ali por trás dela. Quando você ora, você sabe o que tem por trás daquilo ali. Quando você ora, você lê Bíblia, você sente aquele espírito lá dentro daquela pessoa, você sente uma coisa ruim, porque é um choque da luz com as... Elas se unem? Eu fui pintar a casa de uma pessoa um dia, eu andei por toda a casa, não senti nada, mas eu entrei num quarto de uma moça para pintar, e quando eu entrei eu senti o clima pesado. Você sente assim ao redor a casa todinha, dentro do quarto, aquele clima. Tinha demônios ali dentro. Nosso pastor já ensinou isso, que existem demônios territoriais, que eles ficam ocupando partes da casa, terrenos baldios. Ele fica assim. E essa moça estava assim. E aqueles homens aproveitaram a situação dela, e estavam ganhando o quê? Dinheiro. Ela estava dando lucro aos seus senhores. Então as pessoas vinham para ela para se consultar. E as pessoas queriam que ela prevesse o futuro, e Satanás, mentiroso, falava mentiras. Ele estava prevendo pelas ações das pessoas. Então, todas as pessoas que eram conduzidas, Satanás estava observando ela, e elas iam ser conduzidas para essa jovem aqui. E esses homens estavam ganhando dinheiro com esta jovem, na mentira, espírito de adivinhar. O inimigo tem espírito de adivinhar, mas Deus dá o espírito da profecia. É diferente, irmão. Você se edifica, você se enche da palavra, se exorta, Deus te renova, você fica consolado pelo Espírito Santo. Agora, quando não é de Deus, você se perturba, você fica doente. Você foi para a igreja, mas diz, Deus, voltei tão pior. Cuidado, viu? Porque tem pessoas que dão mais ouvido a profeta de Satanás do que de Deus. E está cheio o mundo assim, ó.
pessoas que foram curadas, mas hoje não voltaram para agradecer. Hoje faz até parte de outra igreja. Não é que não possa fazer, mas honre a sua casa. Faça assim no seu rosto aí. Seja sincero e verdadeiro, honre a sua casa. Bença e bença, depois corre e assim é. Papai está vendo tudo. Cuidado. Hoje eu procuro as pessoas aqui, cadê as pessoas? Muitos passam por aí, não falam mais, não voltam. Aí quando está na mal, pastor, só dá para fazer uma oração para mim? Irmão, vai aguentar esse negócio. O senhor é crente, irmão, mas eu também me estresso, viu? Mas essas coisas assim, viu? Será que você é o super crente? A gente tem que falar a verdade para o povo se orientar. Porque a verdade, ela vai te libertar, vai me libertar. Então, se eu não falar a verdade, ninguém se liberta. Por isso que Jesus falava a verdade o tempo todo. Eu estava assistindo um filme que o rapaz falava assim, ele não queria nem saber se o povo ia ficar triste, ou se Jesus era mesmo assim. Ele elogiava, mas também dava uma facada. E irmão, ele dizia assim, acalma mar, e o mar acalmava, depois dizia, homem de pouca fé. Está entendendo? É assim que Deus age, é assim que Jesus age, vai aprendendo aí. Ensinamento de Deus é tão fácil, serve para mim, para minha família e para você. E esses homens aproveitaram aquela jovem, estavam ganhando dinheiro, ganhando lucro em cima dela, mas ali existiam os servos de Deus que passavam naquele caminho todos os dias. Paulo e Silas, homens de Deus de oração. Deus quer homens de oração como Paulo e Silas. E lá tinha um lugar de oração. O inimigo fica irado, porque ele não sabe que Paulo e Silas falavam com Deus, e Deus falava com ele. E ele passou naquele certo dia, e a jovem, aquele espírito de adivinhar, disse, esses homens, a Bíblia diz que é labrador, irmão. É labrador, ela não falou, esses homens, ela falou isso alto. Esses homens são servos de Deus Altíssimo, que anunciam o caminho da salvação. Aí Paulo e Silas olhou. Você é uma louca. Foi-se embora. Se ajoelhou lá, foi orar. No outro dia a mesma coisa. Esses homens são servos de Deus Altíssimo, que anunciam o caminho da salvação. Isso, meu irmão, isso foi o dia todo. Satanás usando aquela moça para isso, mas era uma cilada de Satanás, porque Satanás sabe que tem pessoas que gostam do eu, tem pessoas que gostam de, quando alguém chama, Pai do Senhor, isso é meu irmão de fogo, e ele, amém, irmão, ele gosta disso, é show, isso é show de crente, irmão, a glória é para Deus, não é para mim nem para você, não é para Deus. Não é que você não possa elogiar o seu irmão, pode elogiar, mas quando for de Deus, eu aceito. Quando não for, tá bom, irmão, fique na paz, eu vou embora. Quando alguém diz, meu diácono, homem de Deus, eu não gosto. Não é que não possa. Eu mesmo assim já fico meio, como é que eu posso dizer? Eu fico sem graça, não estou acostumado com isso. Nosso irmão, como é o nome dele? Irmão Eduardo, meu diácono, irmão Cleno. Tudo bem, é uma forma de respeito, mas tem pessoas que fazem isso na igreja e as pessoas estão ouvindo, eu fico já por fora, eu não estou acostumado com essas coisas, mas eu sei que é de Deus, mas tem pessoas que fazem para eu, mas eu não vou fazer isso, porque eu oro a Deus, que o orgulho não chegue no meu dedo midinho do pé. Então com isso aí, irmão, desista, eu não vou cair nessa, Satanás, eu não vou cair nessa. Então Satanás fez isso por quê? Porque ele sabe que o homem gosta de glória. Esses homens são servos de Deus. Eita fogo! Mas Paulo e Silas já sabiam a procedência. Eram homens de Deus, sabia que ali falava Satanás. É assim que funciona. Cuidado com muita glória do povo. Cuidado quando alguém chega perto de você e começa a colocar você lá às alturas, demais. Não é que não possa. Tem um limite, eu sei, as pessoas que fazem isso, eu sei que é de Deus, mas tem umas que fazem para a gente cair, para a gente se quebrar todo. Por isso que ele fala isso, e a gente fica todo bestalhado, irmão.
uma benção, Deus confirmou. Eu disse, Deus confirma a minha chamada. Todo mundo no começo está dizendo, tu é uma benção, tu é uma benção, tu é isso, tu é aquilo. Eu disse, Deus está bom, já confirmou tudo já. Já chega de elogio, Deus. Então a gente vai aprendendo assim aos poucos nessa caminhada. E essa jovem, o inimigo falava, esses homens anunciam o caminho de Deus. Agora eu vou fazer aqui, vamos explicar um pouco. Não é ofendendo a mulher de vocês não, viu? Bora entrar um pouquinho na área de família, que eu gosto. Ah, irmão, o senhor fala porque o senhor não é casado. Então, é assim mesmo. Por que ele usou essa mulher, essa jovem, e não usou um homem? Sabe por quê? Porque mulher é mais que fala. E ele precisava de uma mulher que falasse muito. O pastor já explicou isso aqui. É comprovado nas pesquisas que a mulher fala mais palavras do que o homem. Sim ou não? Ninguém quer dizer nada, porque chegar em casa o negócio não vai prestar hoje. Já, irmão Clênio, fica calado, irmão Clênio. Não vai sobrar para tu esse negócio. Te prepara. A mulher fala, a mulher é da sua natureza, a mulher fala mais que o homem. Mais palavras que o homem. É uma metralhadora. E o homem fica como? É verdade, é verdade. É verdade. Então a mulher, ela fala mais, então o inimigo usou ela. Mas do mesmo jeito que Satanás usa a mulher, usa também o homem, mas a mulher é o mais que falava. E o homem fica mais em silêncio. Então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 dias ela falando a Paulo e a Silas. A mulher hoje fala a mesma coisa em um dia só, irmão. Não é verdade? Pode só rir, irmão. Sei que você fala isso. A mulher fala a mesma coisa a semana toda. E o homem fica o quê? Silêncio. Fica, tá certo, mulher, tá certo. E ela fica em silêncio, o homem fica em silêncio e ela falando. Então a mulher mais que fala. Mas vai chegar um tempo que este homem, ele não vai aguentar, ele vai se aborrecer da sua própria carne e ele vai explodir. Porque ele não aguenta mais de tanta conversa. A conversa é a mesma. Satanás usou essa jovem porque ele sabia que essa jovem falava muito. Ele disse, eu quero uma pessoa assim. Paulo e Silas, esses homens de Deus, são homens de Deus e anunciam o caminho da salvação. Todo santo dia a mesma coisa. Quem aguenta isso, irmão? E se você sair da graça, perde a batalha. A gente está sorrindo aqui, mas isso aqui é tão sério, irmão, você nem imagina, viu? Isso aqui é luta espiritual. A gente só se diverte, mas vai entrar profundo para você ver quanto é sério isso. A gente sofre para se distrair, não é? Mas vai orar não, vai ler Bíblia não, para tu ver como um negócio piora. Aí depois de muitos dias, diz a Bíblia que Paulo e Silas já estavam indignados com tanto ouvir isso, esses elogios. Era verdade, mas Satanás queria derrubar Paulo e Silas. Homens de Deus. Quanto mais você ora, mais Satanás vai te perseguir. Quanto mais você busca, ele vai te perseguir. Vai usar sempre uma pessoa de mente fraca para dizer essas coisas para você. Se você não tiver cuidado, você vai cair. Deixa que Deus dê o teu testemunho. É melhor do que o irmão dá. Você lembra de Jó? Quem foi dar testemunho de Jó? Foi Satanás? Foi o próprio Deus. E disse, olha, tu viste o meu servo Jó, temente, íntegro, reto, que se desvia do mal? Ele se viu. Eu quero é destruir ele. Deixa que Deus dê o teu testemunho, é melhor. É mais seguro, porque vindo de Deus, eu sei que ele é o soberano, é o poderoso. E essa mocinha falava a mesma coisa, o espírito de adivinhador falava a mesma coisa. E chegou um tempo que Paulo, já por muitos dias, estava indignado com tanta coisa. Eu imagino Paulo dizendo, para aí, Paulo, para aí, Silas, para. Vamos dar um jeito nessa jovem, ela está falando demais. Vamos dar um jeito nessa jovem porque ela fala demais. Aí nesse momento, ele vai se inclinar para aquela jovem e disse ao Espírito,
em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, a Bíblia diz, saiu. Tem momentos que você não vai poder dizer sai, porque você está em falta com Deus. Então, se eu estou em falta com Deus, eu posso levar uma pisa do cão. Irmão? Porque teve aqui na Bíblia um caso que foram expulsar os demônios e Satanás deu uma pisa nesses homens, eles correram que seminus. Isso, a Bíblia diz isso. Então, ore a Deus, vá ler Bíblia, porque para você adquirir a autoridade de Deus e dizer a certas pessoas que estão com esse mesmo espírito, eu te mando embora, em nome de Jesus. Sai agora! E esse espírito mau, imundo, enganador, ele vai sair, essa pessoa vai ser liberta, Deus vai te usar para isso, e você vai sentir a autoridade de Deus para falar. Porque Deus, a Bíblia diz que ele, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Eu e você só não usa o poder porque não sabe usar. Se você souber usar, você é o homem, a mulher mais ousada da face da terra para expulsar os maus. E não temer a ninguém, somente a Deus. E quando ele fez isso, repreendeu, e aquele espírito saiu daquela jovem. E a jovem estava curada, estava uma jovem normal. Mas quem não gostou da ideia? Os senhores que ganhavam dinheiro na custa daquela jovem. Ela estava sendo manipulada. E agora, como fica a situação de Paulo e Silas? Pegaram Paulo e Silas e prenderam, jogaram eles aonde? No cárcere, na prisão. E a gente se pergunta, Deus, por que eu estou nessa prisão? Porque você é um servo de Deus. E Deus vai fazer grandes coisas, você nessa prisão ainda. E você se questiona, Deus, por que eu estou aqui? Deus, eu sou teu servo, por que eu vim parar aqui? Porque Deus vai te usar em um propósito muito, muito grande de libertação. Você crê nisso? Mas é para crer de verdade, meu irmão. Tem que crer que Deus vai te usar para esse negócio. Se você não crê, você vai ficar, ai, irmão, é comigo, é contigo mesmo, com todo mundo. Só basta dar lugar e obedecer a Deus. Era servo de Deus, mas por que foi para a prisão? Tu não sabe a história que Deus vai fazer grande com esses homens de Deus aqui, lá no cárcere, sofrendo, ainda mais eles apanharam. Você pensa que a nossa caminhada é um pratinho de papa? Não, é pisa, é espinho, é chicoteada, é palavra, é calúnia, é tudo contra a gente. Tudo isso, irmão, porque os servos de Deus foram usados por Deus para libertar uma pessoa que precisava de ajuda. A gente ajuda, a gente sofre, irmão. Até na ajuda a gente sofre. O cristão mais que sofre, meu irmão, nessa batalha. A gente ajuda, mas a gente sofre o dobro. Parece, meu Deus, que coisa é essa? A gente se pergunta tanto a Deus, por que isso? É porque Deus vai fazer grandes coisas através do teu sofrimento. O teu sofrimento é para tu glorificar a Deus porque está passando. Eu sei que é difícil, é fácil eu falar, mas é difícil para quem está passando. É noites escuras, doloroso, é dolorosa para você. Eu sei que é, mas Deus é o teu consolo. Deus vai te usar para um grande negócio, amém? E eles apanharam, foram chicoteados e colocaram ele no cárcere e prenderam Paulo e Silas. Mas a Bíblia diz que eles não calaram a boca. Enquanto um estava louvando, estava orando. Se um louvar, se um orar, Deus vai operar. Pode sorrir de alegria, porque o inimigo já está aí, ele já está maquinando derrubar o teu louvor. Quem sabe você pode até chegar em casa hoje e se entristecer para não louvar e não orar. Mas está repreendido toda a ação do maligno. Você vai orar com prazer. Você vai dizer, Senhor, eu creio naquela mensagem, daquele culto. Eu vou orar e o Senhor vai operar. Está doendo? Tá. Mas eu vou orar, eu vou louvar. Eu não sei louvar. Vai para o teu banheiro louvar, vai para o teu quarto louvar, meu filho, porque Deus recebe o teu louvor. Deus recebe a tua oração. Sei que dói, o sangue está escorrendo no chão. As lágrimas descem, Paulo e Silas estavam lá.
Eu até pensei de cantar algum corinho aqui, mas eu não sei cantar, e eu até me esqueço na hora. Mas eu posso imaginar, todo pregador que prega nessa mensagem, ele imagina Paulo e Silas cantando louvor. Naquela época eu creio que eles cantaram o hino da harpa, eu não sei qual é o louvor. A gente pode hoje, o Paulo de Silas no tempo de hoje. E quando um orava, o outro dizia, mas graças dou. Eu não sei cantar. E isso Giselda canta. E um estava orando, e o outro estava louvando. Ele dizia, em graças dou. Como é? Canta, canta. Canta, igreja. Quem não canta vai orando no coração. Deus repreende o mal. Deus derruba muralhas hoje na minha vida. Deus liberta meu filho, minha filha, esposo, esposa, vizinho. Liberta, Deus. Canta, canta, canta. Aleluia. Mas estava doendo o coro, ele estava louvando. Aí eles pararam ali. E por volta da meia-noite, o Senhor resolveu aparecer no louvor e na oração. O Senhor vai aparecer no louvor e na oração, igreja. E Deus lá do alto céu. Paulo e Silas, eu já estou chegando. Canta mais. Ora mais, canta mais, que eu vou descer ali, eu vou descer onde vocês estão, eu vou operar grande coisa ali. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, aleluia, aconteceu algo tão tremendo e houve um terremoto. O que é isso? É a providência do Senhor. Quem mexe com o servo de Deus, Deus vai lá e faz a grande obra. Aí você vai dizer, Senhor, obrigado porque eu estava sofrendo, agora hoje eu entendo porque eu estava sofrendo. Era para uma grande coisa, porque Deus age com propósito. Ele não vai te colocar, Ele não vai te permitir você passar por isso se não tiver um propósito não, irmão, tem um propósito. E o terremoto ali deu e balançou, foi tudo. A prisão, as grades se romperam e ficaram as portas todas abertas. E isto me diz uma coisa, que todos que estavam presos foram libertos. Pode ser que na tua família esteja uma família toda presa, mas através do teu sofrimento, homem e mulher, eles vão ser libertos através da tua oração e do teu louvor e do teu sofrimento. Grande vai ser a obra e libertação na vida dos teus. Aguarda isso. Agora passa, chora, ora, geme, porque vai acontecer. Através da tua vida, Deus vai te usar para esse negócio. Amém?